Olá pessoal, bom dia. Galera, então a gente parou lá em estação de tratamento de água, né, no conteúdo anterior, e vocês fizeram fazendo ciência, que era construir um processo de tratamento de água, né? Tratamento de água simples em casa, para você ver como é que funciona esse processo aí. A partir de agora, a gente vai falar do tratamento de esgoto. Parece ser próximo, né? Mas tem uma simples diferença. O tratamento de água é para ser a água tratada que vem dos rios e ser distribuída nas casas. O tratamento de esgoto é o inverso. É retirar a água utilizada, né, nas casas, tratar para ser despejada nos rios. Não é correto você usar a água, poluir e lançar diretamente nos rios. Isso é errado. O correto é utilizar a água, tratar e lançá-las nos rios, tá? Aqui é uma foto de um tratamento, de uma ET, né, uma estação de tratamento de esgoto aqui do Cominese, tá? E para quem conhece, tá familiarizado com essa imagem, né? Lá no seu livrinho, tá falando sobre tratamento de esgoto. Observe, é fundamental lembrar que apesar da enorme quantidade de água do planeta, a parte disponível para o consumo é muito pequena. Daí a necessidade de utilizar esse recurso sem desperdiçá-lo ou poluí-lo para garantir o seu uso constante. Há um probleminha muito sério, que as pessoas não dão valor a esse bem tão precioso, tá? Existe um conceito que se fala o seguinte: a água do planeta vai acabar. A água do planeta vai acabar? Lógico que não. A água, ela sofre um ciclo chamado ciclo da água. Ela tá acumulada em algum lugar, ela evapora, se condensa nas nuvens, chove. Evapora, chove. Então ela nunca vai acabar. O que vai acabar a água? Vai acabar a água potável. A água potável, sim, ela vai acabar, tá? A água própria para consumo. Bom, existem várias medidas que, se forem tomadas, podemos reduzir o consumo de água. Entre elas pode-se destacar evitar o desperdício, isso é muito importante. Tratar esgotos domésticos, aí lá no seu livrinho está a definição de o que seria esgoto, né? Porque o esgoto é muito relativo. Esgoto, efluentes ou águas servidas são todos resíduos líquidos, né, provenientes de indústrias e casas e que necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas as suas impurezas e assim possam ser devolvidas à natureza sem causar danos ao ambiente e à saúde humana. Outro tipo de situação que podemos reduzir o consumo de água, propor projetos de irrigação com a reutilização da água da chuva. Isso aí é para quem tem plantação, né? E ao invés de utilizar a água encanada para fazer a irrigação, utilizar a própria água da chuva para irrigação, tá? Ou seja, fazer uma cisterna para aproveitar a água da chuva para o processo de irrigação. E proteger os mananciais, que são as nascentes, né, das regiões dos rios. Tratar os poluentes líquidos industriais para que a água possa ser reutilizada. Aí, observem aí. A água descartada após o uso no banho, na pia, no tanque, no vaso sanitário, junto com a água da chuva, compõe o esgoto. Por isso, para que a água seja novamente utilizada sem contaminar o ambiente, o esgoto tem que ser tratado. Detalhe, aqui ele está falando que toda a água utilizada em domicílios e indústrias, ele vai compor juntamente com a água da chuva. Esse não é o correto, tá? Existe, se você olhar na sua rua, você vai ver bueiros de água de esgoto e vai ver bueiros de água pluvial. Água pluvial é água de chuva. A água pluvial, se estiver separada do esgoto, ela pode ser lançada diretamente no rio. Já a água do esgoto, não. Ela tem que passar por uma estação de tratamento de esgoto, tá? Quando eles misturam, tudo tem que passar na estação de tratamento de esgoto. Então, tratamento de esgoto. Água utilizada para higiene pessoal, alimentação e limpeza é devolvida à natureza na forma de esgoto. Ou seja, ela é despejada nos rios e nos mares. Porém, como ela está poluída com resíduos contaminantes, deve primeiramente ser tratada. Galera, olha essas imagens. Isso aqui é a nossa realidade. Poucas cidades têm estação de tratamento de esgoto. Quando a gente usa água na nossa casa, ou até mesmo a água utilizada nas indústrias, tem que fazer o processo de tratamento para que não aconteça isso daqui, ó. A partir do momento que é lançado esgoto
nas lagoas, rios, mares, a água vai de uma forma totalmente destruidor, fazendo a matança dos animais que vivem ali, desde os animais até os vegetais, tanto algas quanto a vegetação aos arredores, tá? Então a gente impacta o meio ambiente de uma forma agressiva, ok? Então vamos ver as etapas da estação de tratamento de esgoto. Primeiramente, ao deixar as casas, né, o esgoto que é liberado das casas, vocês estão vendo que o rio está aqui. Seria mais fácil lançar aqui, né? Esse não é o correto, ok? Ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgoto. Antes de ser tratado o esgoto, ele passa pelas grades para a remoção dos sólidos grandes, sólidos que não deveriam ser encontrados ali. Exemplo, papel higiênico, absorvente. Isso daí é para ser separado da água, tá? Mas mesmo assim tem que ter um processo de gradeamento para separar esses sólidos grandes, porque a gente sabe que tem gente que faz isso. Joga no vaso sanitário, né? Então, o gradeamento é para separar esses sólidos grandes, também como garrafas plásticas, tampas, papel. E o material depositado nessas grades é separado para tratamento adequado. Depois, ela vai para a etapa seguinte. O esgoto é transportado por uma caixa que vai retirar a areia contida nele, tá? Depois, ele vai para a próxima etapa. Após essa caixa de areia aqui, ele passa por um tanque de decantação. Nesse tanque de decantação, ele fica em repouso, a água fica em repouso. Isso faz com que ocorra sedimentação, os sedimentos acumulem no fundo, ok? E as partículas mais pesadas se depositam no fundo, mais pesadas, mais densas, ok? Depois esse líquido, ainda com muitos resíduos, ele vai para o tanque de aeração, o nome já diz, tanque de aeração. O que vai acontecer ali? Ele vai receber ar, oxigênio, né? Ele vai receber ar. Nesses tanques, em contato com oxigênio, a matéria orgânica restante decomposta em algumas horas por micro-organismos. O que seria a matéria orgânica decomposta? Fezes diluída, entre outras substâncias orgânicas decompostas. Isso aí os micro-organismos vamos dizer assim, vai detonar tudo aquilo ali. Os decompositores fazem isso. Eles decompõem a matéria orgânica, ok? Então os micro-organismos aqui estão presentes, que são bactérias. Essas bactérias são chamadas bactérias aeróbicas. Elas vão utilizar o material que está ali, a matéria orgânica, para destruí-la. Depois daqui, o sólido vai para um tanque de decantação, onde ele vai ser decantado, onde é depositado no fundo as substâncias sólidas. E é nessa etapa aqui que a água ainda não pode ser bebida. A água, nesse caso, na verdade, a estação de tratamento de esgoto, ela não trata a água para beber. Nós já falamos, ela trata a água para ser lançada e devolvida ao rio, córregos e mares, ok? Então, continuando, a falta de saneamento no país ocasiona baixo índice de qualidade de água, o que ameaça a saúde da população e do ambiente também, tá? Impactando o ambiente. Então, mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com esses dejetos, seja por meio da fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios. Esse é o que acontece. Ou as pessoas fazem fossa, constrói tipo um local de depósito de esgoto para ser absorvido pelo solo, ou joga diretamente nos rios sem passar pelo tratamento de esgoto, tá? Isso é a realidade brasileira. O óleo também, muita gente usa óleo de fritura e ao descartá-la não sabe onde descarta e acaba jogando ou dentro do ralo da pia ou na terra. Todos dois, não tem pior, na verdade todos os dois são piores, tá? Quando você joga esse óleo da fritura no solo, você esteriliza o solo. Aquela parte ali que você joga não vai nascer mais nada, tá? E quando você joga na pia, a gordura da fritura, ela endurece, ela se solidifica, fazendo entupimento, causando entupimento do encanamento. Isso acaba prejudicando o próprio morador, ok? Tendo que fazer a quebra do local para poder trocar encanamento, ou então ficar jogando substâncias como soda cáustica para desentupir frequentemente. Então, a gente pode reduzir esse impacto aí, ok? Tem locais que fazem a retirada, recolhem isso daí. Por quê? Esse óleo de fritura pode ser utilizado para construir sabão, por exemplo, tá? Que é a saponificação.
construção, criar, fazer, né, a industrialização do sabão através com o uso do óleo utilizado nas cozinhas e indústrias. Tá? Então, o óleo usado na fritura, por exemplo, deve ser separado em garrafas PET para serem entregues no ponto de coleta. Quando esse líquido é jogado diretamente na pia, em bueiros, ralos, guias de calçada, há a formação de placas de gordura que se aglomeram a outros dejetos, fazendo com que haja um entupimento. Tá? Na sua página 25, vocês vão ver outra atividade prática. Nesse caso aqui, vocês vão fazer um teste aí colocando água, óleo, igual quando vocês foram fazer mistura heterogênea, vocês colocaram água e óleo. Só que nesse caso tem uma coisa diferente. Você vai agregar aí o detergente. E aí vocês vão observar o que vai acontecer. O detergente vai separar da água do óleo ou o detergente vai atuar de uma outra forma? Tá? Vocês vão ver que o detergente ele vai se juntar e quebrar as moléculas de gordura. Motivo do qual a gente usa detergente para lavar louças engorduradas. E você percebe que a gordura sai? Por quê? Porque ele quebra as moléculas de gordura, ok? Então, como é classificada a mistura de água e óleo? Vocês já sabem, né? A água e óleo não se misturam, então é uma mistura homogênea ou heterogênea? O que aconteceu com a mistura em que foram acrescentadas gotas de detergente? Vocês vão explicar o que vocês viram em casa. Façam esse teste em casa, você só vai usar água, óleo e detergente. Um pouquinho só, tá? Senão a mamãe e o papai vão brigar se vocês meterem pau e acabar com tudo. É só um pouquinho. É um dedinho de água, é metade de um dedo de óleo e umas gotas de detergente. Bom, resumindo isso aí, os detergentes e algumas substâncias saponáceas, sabões em geral, shampoo, detergente, sabão líquido, sabão de lavar roupa, tá? Todos eles têm uma substância saponácea e diminui uma propriedade da água que é chamada de tensão superficial da água. Ela diminui essa tensão, tá? Basicamente, essa propriedade corresponde a uma película ou membrana elástica que se forma na superfície do líquido. Em virtude dessa tensão, pequenos insetos são capazes de andar sobre a superfície de lagos, por exemplo, ok? Bem, no próximo slide a gente já vai começar a falar de lixos, né? Que também é um assunto que vocês já veem, há bastante tempo. Separação de lixo. Separação e reciclagem do lixo. Primeiramente, eu vou ser sucinta aqui exatamente por ser um assunto rotineiro, que você já tem visto já desde bastante tempo. Então, o que seria o lixo? Lixo é aquele material que inevitavelmente surgem, a gente descarta, tá? Embalagens, produto que você não tem mais interesse, você descarta, tudo descarte é considerado lixo. Bem, esses lixos, qual é o problema exato da geração dos lixos? É exatamente a impossibilidade de armazenamento dessa quantidade toda. Então você não tem onde ficar acumulando lixo, então você faz o descarte. E esse lixo vai acumular em um outro lugar. Esse acúmulo de forma errada impacta o ambiente, as pessoas que vivem naquele ambiente, os animais, os vegetais, todo o meio ambiente, né? Então, o lixo em si traz outros incômodos para a sociedade. Exemplo, proliferação de insetos, moscas como principal, a gente sabe muito bem, aqui em Paranaguá a gente vê isso muito bem. As moscas daqui não é somente pela geração dos lixos, mas também pelos grãos que caem da estrada, a gente vê uma grande quantidade de moscas, que é um inseto. E isso aí, mosca também transmite algumas doenças, tá? Então, proliferação de insetos e animais que podem transmitir doenças. Quando a gente fala animais, está relacionando principalmente quem? Ratos, né? Que podem transmitir doenças ao ser humano. E a falta de destino adequado para o material não reciclado. Detalhe, lixo é todo resíduo sólido resultante da atividade humana, composto de uma grande variedade de materiais. Lata, vidro, papel, plástico, restos de alimentos, etc. Os resíduos de clínicas, hospitais e indústrias funcionam de uma forma diferente do que os resíduos domiciliares, tá? Principalmente resíduos de hospitais, eles não podem ser lançados na natureza. Eles têm que passar por um processo chamado de incineração, ser queimado. Por quê? Vamos supor, agulhas, materiais cortantes que são descartados e vão para o lixo comum, as pessoas que estão lá no lixão, por exemplo, catando material para viver daquilo ali, para separar as latas, metais, né, plástico, e vai lá e se corta. Isso aí é um problema que pode gerar uma consequência muito grave. Então, hospitais lançam seus dejetos, seus lixos, né, hospitalares,
em regiões específicas onde vai fazer incineração. Motivo do qual vocês vão nos hospitais, vocês veem que tem lixeiras diferentes. Tem lixeira comum e lixeira hospitalar, ou classificação de uma outra forma, depende de cada hospital, coloca uma classificação, tá? Então, dando continuidade, esses resíduos são incinerados. O lixo domiciliar, que contém basicamente restos de alimento, embalagens plásticas, papéis, vidros, latas, apresenta potencial para ser reciclado ou até mesmo reutilizado. Entretanto, a maior parte dele ainda é encaminhada para aterros sanitários ou até mesmo lixões. Bom, aterro sanitário, vocês vão ver que é necessário, tá? Nós fazermos o aterro sanitário. Geralmente, antes do aterro sanitário, onde tem aterro sanitário, tem coleta seletiva. Coleta seletiva separa os materiais, plástico, metal, papel, dentre outros. Lixão é onde é acúmulo de tudo, tudo junto. Isso daí impacta muito a região vizinha, ok? Não só pelo odor desagradável, como o solo fica esterilizado, produz uma substância que é chamada de chorume, ou seja, o lixo que é depositado ali, ele vai se decompondo, né, principalmente a substância orgânica que está ali, e ele vai produzir um líquidozinho, que é chamado de chorume. Esse chorume esteriliza o solo e ainda contamina a água dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas, tá? Esse chorume, às vezes, você observa em casa, quando você coloca o lixo lá, e esse lixo fica, lixo misturado, né, com matéria orgânica, e esse lixo fica lá 2, 3 dias, você começa a perceber que o saco de lixo começa a vazar uns líquidos. Esse líquido que não tem um odor agradável, é o chorume, ok? Bem, quando a gente fala de coleta seletiva, vocês também já sabem do que se trata. Coleta seletiva é o sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro, metais, previamente separados e que podem ser reutilizados ou reciclados. Galera, é importante isso para o meio ambiente? Com certeza. Por quê? Você não coloca no ambiente para ser decomposto materiais que vão levar muito tempo para se decompor. Plástico, metal, ele leva anos para se decompor. Agora, na coleta seletiva, eles vão separar os materiais e vão reutilizar aquilo ali de uma outra forma. Então, isso daí impacta menos no ambiente, tem menos lixo disponível no ambiente, ok? Então, a coleta seletiva ainda não é uma realidade na maioria das cidades brasileiras. O importante, o ideal, pelo menos, para quem não separa os materiais, né, plástico, metal, em casa, pelo menos separar materiais que são reutilizáveis, recicláveis também, né, do lixo úmido, né, que a gente considera como lixo orgânico, que são restos de comidas, frutas, aquilo que apodrece. O ideal é você não misturar aquilo que apodrece nos lixos que vão ser enviados para a coleta seletiva. Então, continuando aqui, nós vamos ver a classificação dos lixos. Tem vários tipos de lixo. Tem lixo de papéis, tem de metais, plásticos, vidros, né? E tem o lixo que compõe o material orgânico, né? Material orgânico é tudo aquilo que você vê que apodrece. Exemplo, resto de alimento, casca de fruta, legume, filtro usado de café, sachê de chás, né? Guardanapos, papéis sanitários, dejetos de animais, folhas de árvore. Aí vem a pergunta: professora, papel higiênico? Mas papel higiênico não entra em papéis? Por que ele é considerado como lixo orgânico? Quem é que vai jogar o rolo do papel higiênico sem ser usado no lixo? Ninguém, né? Todos usam papel higiênico para um objetivo, para depois descartá-los. Então ele está sujo de matéria orgânica, porque apodrece. Outra coisa que não é considerado, e é considerado material orgânico, são todo aquele material que é usado com a comida, que vai apodrecer junto. Guardanapo é um outro exemplo, tá? Outro exemplo que não é considerado material para ser reciclável, que você tem que descartá-lo como se fosse matéria orgânica. Cotonete, por exemplo. Você vai ver ali o plástico, você vai ver uma mistura de material, que é o algodão, que é um tipo de tecido, e vai utilizar para retirar matéria orgânica, que é a cera do ouvido. Então ele tem que ser enviado em lixo orgânico, ok? Então, papéis, papelão, jornal, revista, caderno, embalagens, tipo Tetra Pak, que é aquelas embalagens de leite, né, de caixinha. Metais, latas, panelas, plásticos, copos descartáveis, isso aí tudo todo mundo está cansado de saber, né? A classificação daquilo que você pode separar como lixo para coleta seletiva, tá? Agora, eu vou chamar uma atenção naqueles que não são enviados para coleta seletiva. Pilha, bateria, lâmpada e aparelhos eletrônicos devem ser depositados em coletores específicos
ou devolvidos ao fabricante. Remédios e suas embalagens que ou venceu, a data vencida, ou tá ruim, você não pode descartar em lixo comum. Ou você leva num postinho de saúde perto da sua casa, que eles vão fazer o descarte correto, ou você leva em uma farmácia próxima à sua casa, que eles também farão o descarte correto. Roupas usadas devem ser doadas ou reaproveitadas ao máximo. Você não precisa ficar usando roupa toda rasgada para reaproveitar. Você vai utilizar. Ah, tá nova, mas eu não quero mais. Então você vai doar. Ou coloca, por exemplo, como pano de chão. Mas não se joga roupa no lixo. Lixo orgânico e nem tem separação de materiais para tecido, ok? Então, quando vocês fazem isso, além de impactar menos o ambiente, você ainda vai ajudar cooperativas e muitas famílias que dependem economicamente dessa atividade, procurando materiais recicláveis em ruas e lixões. Galera, na sua página 27, você vai observar lá em conexões que tem para você identificar o tempo que leva para a decomposição de cada material. Essa informação não está no seu livro, você tem que pesquisar. Eu deixei aqui alguns e vou tocar no assunto, que aí chama a atenção de vocês, para vocês verem quanto tempo leva, ou nem leva, né, como é o pneu, que não tem tempo determinado para decomposição. Até então ele fica sempre no ambiente, tá? Ele não se decompõe, não se sabe ainda. Ele se decompõe num tempo que a gente ainda não conseguiu fazer medição, tá? Então, goma de mascar. Lembrando que o goma de mascar, o chiclete, ele é proveniente de um material sintético que é derivado lá do petróleo, né? A gente já comentou sobre isso. Então, a goma de mascar leva em média de 5 anos para se decompor. Então, um simples chiclete que você joga no chão, ele vai levar 5 anos para se decompor. Caixa de papelão, em média, de 6 meses. Camiseta de algodão, de 6 meses a 1 ano. Garrafa PET, mais de 100 anos para se decompor. Lata de alumínio, mais de 100 anos para se decompor. Já a sacola plástica, mais de 100 anos para se decompor. Quando a gente fala mais de 100 anos, 120, 130, 140, vai depender do material que compõe aquele plástico. Vai depender do material que compõe a lata de alumínio, juntamente, claro, com o alumínio, porque tem ligas metálicas, né? Tem vários metais aqui, além do alumínio. Pneu, tempo indeterminado. Isopor, tempo indeterminado. Isso aqui é uma praga para a natureza, ok? Isopor é uma praga. Então ele pergunta, entre os objetos que vocês visualizaram aqui, quais podem ser reciclados? Quais desses aqui vocês sabem que pode ser reciclado? Que você pode enviar para a coleta seletiva? Aí vocês vão responder, ok? Dando continuidade, você vai ver essa imagem aqui, e isso aqui é para você parar e pensar. A gente sempre ouviu assim, passos para reduzir o impacto ambiental. São os 3 R's. 3 R's que era reduzir, reaproveitar e reciclar. Hoje em dia não são mais só esses 3 R's, são os 5, tá? Reduzir, perfeito. Repensar e reaproveitar, reciclar e recusar. Quais os 2 que entraram além dos 3 R's? Repensar e recusar. Repensar é aquilo que você, por exemplo, eu estou com um telefone. Esse telefone, simplesmente, em 3 meses eu esse telefone não supre mais minha necessidade, não. Vou comprar outro. Então, será que não é o caso de você pensar melhor? Pô, ele ainda supre minha necessidade. Será que eu preciso comprar outro? Isso é uma situação que você está repensando. Recusar. Recusar é você evitar adquirir uma coisa que você nem precisa. Porque isso aí é uma indução do nosso sistema, que é o capitalismo. Tá? É você querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, às vezes você nem precisa. Por exemplo, você abre seu guarda-roupa, você tem 1000 calçados ali dentro. Nem você vivendo 100 anos você consegue usar tudo aquilo. Então, seria uma situação ali para você recusar alguns deles, né? Antes de ter comprado. Seria um exemplo, tá? Então, vamos lá. Passos. Reduzir. Reduzir a geração de lixo. Isso significa desperdiçar menos, consumir somente o necessário. Reduzir a quantidade de embalagens. Repensar. É refletir sobre os processos de produção. Desde matéria-prima, passando pelas condições de trabalho, distribuição até o descarte. Repensar a real necessidade de consumo e os nossos hábitos. Reaproveitar é dar uma nova atitude dar uma nova utilidade a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis e jogamos fora. Por exemplo, você fazer um porta-utensílios com um copo.
por exemplo, nesse caso você está reaproveitando, tá? Reciclar é transformar algo usado em algo novo, por meio de processos industriais. Nós já fizemos aqui na escola, nós já reciclamos o papel. Pegamos todos os papéis utilizados na escola e produzimos um papel novo, reciclado, tá? Isso aí é você pegar o que já foi usado e transformá-lo num novo, tá? E fizemos simplesmente só com liquidificador, tá? É bem simples. Quem tiver interesse, pesquisar na internet como é que se faz papel reciclado. E recusar significa evitar o consumo exagerado e desnecessário, adquirindo apenas produtos essenciais. Recusar produtos que causem danos ao meio ambiente ou à nossa saúde, tá? Então são 5 R's. Bem, na página 28 você vai ver essas 5 latinhas de lixo e você vai ver que cada um tem uma composição para você colocar ali dentro. Tem um para plástico, um só para metal, um só para papel, um só para vidro, um só para resíduo orgânico. Repare que esse triângulozinho em formato aqui é exatamente demonstrando que ele vai ser reutilizado. Ou seja, ele vai estar dentro de um ciclo. Ele vai participar de um ciclo, ele não vai ser descartado para a natureza, tá? E aí você vai ver, ó, o vermelho é os lixos de plástico. Aqui você vai dizer quais plásticos podem ser lançados aqui no lixo de plástico. Lixeira amarela, você vai dizer quais os tipos de metais que você pode colocar. Exemplo, vamos lá. Lixeira vermelha, eu posso colocar embalagens plásticas, eu posso colocar lixos que são compostos de plástico. Lixeira amarela, que é metal, lata de alumínio, exemplo. Lixeira azul, que é papel, papelão, papéis de ofícios usados, que o ideal seria usá-la como rascunho, né? Quando você usar os dois lados, aí sim vai para a lixeira azul. Lixeira verde, vidros, vidro de conserva quebrado, garrafas de vidro, aqui no caso plástico pode ser garrafas de plástico, tá? E resíduos orgânicos, todos aqueles lixos que vocês sabem que apodrecem. Comida, sobra de comida, biscoito, bolacha, entre outros alimentos que vocês sabem que apodrecem, beleza? Então aqui a gente encerra. Vocês vão fazer essas atividades em casa, façam com atenção, não deixem acumular, porque agora vai aumentar a quantidade de atividades, tá? Então vocês vão fazer a atividade da página 25, que é o Fazendo Ciência, que eu mostrei aqui com a garrafinha. 27, conexões, todos eles eu já orientei vocês como que vão fazer. 28, organize as ideias, que estava aqui a resposta que a gente discutiu, né, sobre o tempo de decomposição. E a página 29, 30 e 31. Na verdade, o que vocês vão fazer mesmo é 29, 30 e 31, porque as outras eu já comentei o que seria a resposta, tá? Então, 29, 30 e 31 do seu livrinho didático. Então, gente, a gente encerra por aqui. Até a próxima aula. Beijos. Estou cheia de saudade de todos vocês, tá? Tchau!